Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos através da internet e em torno também da Palavra de Deus, pois o nosso objetivo é descobrir as verdades que ocorrem nos bastidores, no backstage do grande conflito entre o bem e o mal. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Este é o 5º episódio da primeira temporada do Backstage e você é o nosso convidado, a nossa convidada e, portanto, eu também desafio você a convidar os seus amigos, parentes, familiares, todo mundo aí dos seus contatos nas redes sociais, no WhatsApp, enfim, vai compartilhando o link, vai participando também desta rede do bem, compartilhando esperança, compartilhando informação, compartilhando a verdade da Palavra de Deus. E para você que está estudando a Palavra de Deus, conhecendo mais a Palavra de Deus aqui conosco, muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar conosco e permaneça, fica com a gente, porque não há dúvidas de que você vai ser extremamente abençoado. Tudo bem? E aí, preparados então para o 5º episódio? Então, amigo, se segura aí, pega a Bíblia e presta atenção, porque começa agora o 5º episódio do Backstage. Estamos de volta e este é o 5º episódio da primeira temporada do Backstage. Já pegou sua Bíblia aí, amigo? Se já pegou, que bom. Se não, se você puder, pega sua Bíblia aí, porque hoje nós vamos estudar um assunto extraordinário. O assunto que diz respeito aos sinais do fim. Você já ouviu falar sobre o fim do mundo? Sobre o fim do planeta? Será que em algum momento você já estudou sobre este assunto? Será que o nosso planeta, o nosso mundo realmente vai ter um fim? E se ele tiver, como que vai ser esse fim? Falta muito, falta pouco? A Bíblia diz alguma coisa sobre isto? É por isso que nós estamos aqui no Backstage, para fazer com que você descubra a verdade sobre este e outros assuntos. A verdade sobre o que acontece nos bastidores do maior conflito cósmico entre o bem e o mal, o grande conflito. E hoje não vai ser diferente, você vai conhecer um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Por isso, desafio agora, além de pegar a Bíblia, a orarmos, a pedirmos a Deus iluminação, a fim de que venhamos a compreender a vontade dEle para a nossa vida. Então, se você puder, nos acompanhe nesta oração. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado porque estamos reunidos aqui de forma virtual, mas em torno da Tua Palavra, a fim de conhecê-la melhor. E queremos hoje estudar sobre os sinais do fim. Será que realmente vai ter um fim para este planeta? E se este planeta realmente for ter um fim, como que vai ser isso? Quais são os sinais que apontam para este fim? Nos instrui, Senhor, em Tua Palavra, ilumina a nossa mente, esclarece as nossas ideias para que venhamos a compreender e nos conceda também poder para que possamos viver as instruções aqui recebidas. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos começar o nosso estudo
Existem muitas teorias de como que o nosso planeta, o nosso mundo vai chegar ao seu fim, né? Para aqueles que acreditam no fim de todas as coisas, supõem, por exemplo, uma guerra nuclear. Será mesmo que o nosso planeta vai ser destruído por uma guerra nuclear, bombas atômicas, bombas nucleares e por aí vai? Onde o nosso planeta vai entrar em um colapso, vai ser uma catástrofe universal e muitos seres humanos morrendo ali no momento das explosões e depois pelas doenças, radioatividade e por aí vai, então o nosso planeta chega ao fim? Será que vai ser assim? Outros dizem, por exemplo, que o nosso planeta vai receber asteroides, né? Asteroides vão entrar em rota de colisão e para ser uma destruição em massa, catastrófica, universal, tem que ser um baita de um asteroide, né? Então, um asteroide muitíssimo grande em rota de colisão com a Terra, se choca com a Terra, destrói a Terra e toda a vida ali presente no nosso planeta. Será que é assim mesmo que vai acontecer? Será que a Bíblia diz alguma coisa a respeito? Você já estudou esse assunto na Palavra de Deus? Você já ouviu dizer que a Bíblia realmente diz que o nosso planeta vai ter um fim? E ela vai além de dizer que que o nosso planeta vai ter um fim, a Bíblia também diz como que isso vai acontecer e os sinais que antecedem essa destruição. Então hoje, amigo, pegue a sua Bíblia e já vá abrindo aí no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Este capítulo é um capítulo cujo contexto é realmente apresentar sinais que devem acontecer antes do fim do nosso mundo. Então este capítulo é importantíssimo para o nosso estudo. Pegue sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 24. O primeiro verso que nós vamos ler é o verso 3. Por quê? Porque o verso 3 relata um diálogo entre Jesus e os discípulos no Monte das Oliveiras. Então, quando ele estava no Monte das Oliveiras, ele teve um diálogo com os discípulos e este diálogo girou em torno dos sinais que deveriam anteceder o fim do mundo. Vamos ler? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Estudiosos da Palavra de Deus dizem que Jesus agora, a partir do verso 4, vai fazer menções a sinais que deveriam anteceder o fim do mundo, sim, mas também Jesus se referia à destruição de Jerusalém que deveria ocorrer no ano 70. Então, numa única resposta, Jesus apresenta dois tipos de destruições. A da cidade de Jerusalém no ano 70, depois de Cristo, e também a destruição do Templo do Fim. E esta segunda é o nosso foco aqui do estudo. Você quer saber quais são os sinais do fim? Mas por que você quer saber? Talvez você diga: pastor, eu quero saber porque eu estou interessado em saber se falta muito ou pouco. E o que é que você acha? Escreve aí nos comentários. Você acha que falta muito para o nosso mundo acabar, para o nosso planeta chegar ao seu fim? Ou você acha que falta pouco? O que será que a Bíblia diz a respeito dos sinais do fim? Hoje nós vamos estudar sobre esses sinais apresentados aqui na Palavra de Deus. Vamos para mais um verso da Palavra do Senhor. Agora no mesmo capítulo 24 de Mateus, o verso agora é o verso 29. Nós vamos começar agora a estudar o que a Bíblia apresenta como sinais que devem acontecer antes do fim do mundo. Mateus 24, verso 29. Vamos ler? Diz assim, verso 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Perceba, amigo, que nesse texto que a gente acabou de ler, existem ao menos 3 menções de sinais. Nós identificamos aqui 3 sinais que deveriam acontecer e deveriam acontecer antes da volta de Jesus, antes do fim do mundo. Olha que coisa curiosa. A primeira coisa que a Bíblia diz aqui nesse texto é que haveria sinal no sol. O que iria acontecer com o sol? O sol iria escurecer. A Bíblia continua dizendo que o outro sinal seria na lua. E como é que iria acontecer com a lua? A lua não daria sua claridade. E por fim, as estrelas cairiam do seu firmamento.
Perceba que existe uma ordem crescente aí. Primeiro um sinal no Sol, depois na Lua e só então as estrelas. E essa sequência é importante por quê? Porque alguém pode dizer assim, mas pastor, esses sinais de Sol escurecendo não seria eclipse? Porque se for eclipse, aconteceu já várias vezes e ainda vai acontecer muitas outras vezes. A Lua também escureceu um pouquinho, de vez em quando não acontecem esses fenômenos, né? E essas quedas das estrelas aí, como é que é isso? Será que estrela pode cair? Porque se uma estrela cair, e as estrelas são bem maiores que o nosso planeta, se ela cai em nosso planeta, se ela se choca, né? Em nosso planeta, acaba rapidinho o nosso planeta. Como é que é isto, pastor? E se eu disser para você que esses sinais já se cumpriram na história, e se você fizer um estudo sério, profundo, você vai encontrar informações sobre o cumprimento dessa profecia? Primeiro ponto, tem que ficar bem claro aqui, não se tratou de um eclipse solar, tudo bem? Não foi um eclipse, não houve a sobreposição da Lua ali na frente do Sol para se tornar um eclipse. Foi um fenômeno sobrenatural, por isto, este fenômeno específico na história, conhecido como o dia escuro, entrou então no conhecimento bíblico como sendo o cumprimento dessa profecia. E o escurecimento do Sol e da Lua está datado no dia 19 de maio de 1780. A referência está logo aqui embaixo e diz o seguinte: o dia escuro, dia 19 de maio de 1780, assim chamado devido a uma notável escuridão naquele dia, se estendeu sobre toda a Nova Inglaterra. O escurecimento começou pelas 10 horas da manhã e continuou até a meia-noite seguinte, porém, com diferença e intensidade de duração em vários lugares. Não é conhecida a verdadeira causa deste notável fenômeno. Amigo, se fosse um eclipse, se realmente tivesse existido ali a sobreposição da Lua, né, na frente do Sol para fazer o eclipse ali solar, isso seria então um fenômeno facilmente explicado e conhecido. Mas se nem a ciência conseguiu explicar, porque não foi um eclipse, sim um fenômeno sobrenatural, nós só podemos recorrer a um livro para entendermos o que de fato aconteceu. A Bíblia Sagrada já profetizava o escurecimento do Sol a um ponto que às 10 horas da manhã parecia ser noite. Neste mesmo dia, a Lua se tornou como cor de sangue. Perdeu então a sua claridade, o reflexo ali que ela faz da luz solar. Então, houve o escurecimento do Sol, houve o escurecimento da Lua e tudo isso no dia 19 de maio de 1780. Profecia cumprida. Mas pastor, e as estrelas? Como é que é isso? Primeira coisa que a gente tem que conversar aqui é o seguinte: o autor do Evangelho de Mateus, ao escrever sobre a queda das estrelas, as estrelas cairiam do firmamento, você tem que entender que para aquela época não existia uma diferenciação entre estrela, meteoro, meteoritos, asteroide, e se houvesse, não era do conhecimento do autor. Então ele coloca a queda das estrelas, e nós sabemos que não foram as estrelas que caíram. Só que até hoje, quando a gente vê um meteorito entrando em nossa atmosfera e queimando, o que é que a gente diz? Olha só ali a estrela cadente, percebeu? Até nós, com o conhecimento que nós temos, ainda falamos que é a estrela cadente, mas na verdade é um meteorito que entrou em nossa atmosfera. Então a chuva de meteoritos também está registrada na história e foi depois do escurecimento do Sol e da Lua. Percebeu ali a sequência bíblica? Sol, Lua e estrelas? E vamos ver quando que isso aconteceu na história, a referência está logo aqui embaixo. 13 de novembro de 1833. Na noite de 12 para 13 de novembro do ano de 1833, uma tempestade de estrelas cadentes caiu sobre a Terra. O ímpeto de sua agressão recebeu a América do Norte, do Golfo do México até Halifax. O céu se achou riscado em todas as direções. Há relatos de que era possível ler jornal, olha só, à noite, só com a claridade dessa tempestade de meteoritos, né? Dessas estrelas caindo do firmamento. A palavra de Deus se cumpriu. O escurecimento do Sol, da Lua e a queda das estrelas. Sinais que apontam para o fim. Sinais, profecias da Bíblia, que mostram que nós estamos nos aproximando do fim do nosso planeta. Mas não termina aí não. Quer saber de outros sinais que a Bíblia faz menção, que devem acontecer antes do fim do nosso planeta? Ela fala sobre guerras, fome e terremotos. Mas mais uma vez você pode pensar, mas pastor,
Desde que entrou o pecado no mundo, existe guerra, existe fome, existe terremoto. Amigo, você está coberto de razões. É verdade isso. Só que você também tem que concordar comigo quando eu digo que, com o passar do tempo, a fome, terremotos e guerras vão se tornar cada vez mais comuns e intensas. E a proposta da Bíblia ao dizer que essas coisas iriam acontecer é também, dentro do contexto bíblico, indicar que isso iria aumentar a intensidade cada vez mais, que a gente se aproxime do tempo do fim. Vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 24, ainda nesse capítulo aí importantíssimo para estudarmos esse assunto. Agora os versos 6 e verso 7, tudo bem? Mateus, capítulo 24, versos 6 e verso 7, diz o seguinte: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Percebeu aí? A própria Bíblia declara que diz assim, calma, ainda não é o fim, não é porque existem as guerras, fome, terremotos, que o fim já chegou. Não, ainda não é o fim. Essas coisas devem acontecer. E quando estiverem acontecendo, é aí que a gente tem que prestar atenção. Essas coisas estão acontecendo e quando elas estiverem acontecendo, é um indício de que nós estamos nos aproximando do fim. Quanto mais acontece, quanto maior é a intensidade dessas coisas, nós estamos nos aproximando cada vez mais do fim do mundo. A fome é algo que mata milhares de pessoas e atinge milhões de pessoas. Segundo dados da ONU, a fome atinge cerca de 820 milhões de pessoas no mundo. Algo terrível e catastrófico. Pessoas estão perdendo a vida porque não têm o que comer. Percebe que esse mundo é um mundo de lutas, é um mundo de desafios, é um mundo de aflição, é um mundo de injustiças, é um mundo onde aquele que não acredita em Deus, aquele que não faz a vontade de Deus, não está nem aí para Deus, como a Bíblia reconhece como ímpios, desobedientes, sofrem, assim também como os justos, os obedientes, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que se tornam seguidores de Cristo, também sofrem. Ambos sofrem porque ambos vivem em um mundo mergulhado em pecado. Não é, amigo, porque você é de Jesus, não é, amigo, porque você aceitou Jesus que você não vai sofrer. Não é, amigo, porque você não conhece Jesus, não aceita Jesus, que agora você vai ter uma vida totalmente diferente daquele que aceitou Jesus no que diz respeito a viver aqui na terra. Obviamente, existem algumas bênçãos destinadas apenas para os obedientes, mas ambos sofrerão as consequências de um mundo mergulhado em pecado. E a fome é uma coisa que é uma realidade em um mundo mergulhado em pecado, infelizmente. Existe, vai aumentar sua intensidade e se confirma que nós estamos caminhando para o fim. E os terremotos? Os terremotos também sempre existiram, mas, amigo, quanto mais passa o tempo, maior são as intensidades e as ocorrências desses terremotos e abalos sísmicos. Veja, por exemplo, essa informação referência logo abaixo. Os cientistas calculam cerca de 1 milhão de terremotos por ano, 400 terremotos por dia. É interessante que sempre tivemos terremotos, mas a intensidade parece aumentar a cada século. Percebeu aí? Parece que a Terra está fazendo questão de avisar, de anunciar, de alertar em alto e bom som que algo de errado está acontecendo e que algo importante está para ocorrer, para acontecer. Não termina aí. Existem outros sinais que a Bíblia apresenta, mas só para você refletir até o momento. O que é que você acha? A Bíblia realmente não é digna de confiança ao relatar sinais que deveriam acontecer antes do fim do mundo e estes sinais estão acontecendo? Nós somos uma geração que está vendo esses sinais de perto, crescendo cada dia mais, se intensificando e muitos perderam até a esperança. Mas será que a gente precisa perder a esperança? Bom, a Bíblia está mostrando sinais que devem acontecer e são sinais terríveis. Mas a gente não precisa perder a esperança, porque o Deus que revelou esses sinais é o Deus também que vai cuidar do seu povo. A Bíblia também fala de epidemias. Epidemias e dependendo do seu alcance,
se transforma em pandemias. E nós estamos vivendo hoje num contexto da Covid-19, o novo coronavírus, e isso tem afetado milhares de pessoas em muitos países ao redor do nosso planeta. Algo muito sério, algo que deve chamar a nossa atenção, que requer o nosso cuidado, o nosso alerta, o nosso vigiar, fazer a nossa parte e, obviamente, confiar em Deus. Mas a Bíblia fala sobre o Covid-19? Será que a Bíblia fala sobre o novo coronavírus? Amigo, é óbvio que a Bíblia não vai falar especificamente o nome, ou a sigla, ou a nomenclatura, ou a definição de uma epidemia especificamente. Mas leia comigo o que está escrito em Lucas capítulo 21, verso 11. Pegue sua Bíblia aí e vá para Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 11. Olha só o que a palavra de Deus diz lá. Capítulo 21, verso 11 do Evangelho de Lucas. A palavra do Senhor diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Percebeu que a Bíblia aí confirmou grandes sinais nos céus, envolvendo ali o sol, a lua, as estrelas, coisas espantosas, terremotos. Mas em Lucas capítulo 21, verso 11, apareceu a palavra epidemias. A Bíblia também apresenta epidemias como sendo sinais que devem acontecer antes do fim do mundo. Então, amigo, o Covid-19, o novo coronavírus e tantos outros vírus, doenças, pestes, epidemias, pandemias, estão dentro do contexto dos sinais que devem acontecer à volta de Jesus? A resposta é sim. Mas não significa que o fim é agora. Significa que nós estamos caminhando para o fim. Nós estamos tendo tempo para perceber e para nos preparar. Vamos continuar conhecendo outros sinais que a Bíblia apresenta sobre aquilo que deve acontecer antes do fim. A Bíblia fala também sobre a existência, o surgimento, a vinda de falsos cristos e falsos profetas. Pois é, gente se dizendo ser Cristo. Você já deve ter visto na internet, na televisão, enfim, alguns dizendo ser Cristo, né? Desde aqueles que a gente olha assim e já de cara percebe que, nossa, bem troncho mesmo, né? Como também aqueles que parecem levar pessoas e arrastar multidões a acreditarem que de fato ele é o próprio Cristo. Mas a Bíblia já dizia que falsos cristos e falsos profetas, falsos ensinadores da palavra de Deus, que ensinariam supostas verdades, mas que de fato não têm apoio bíblico e enganariam multidões. E onde é que está isso na palavra de Deus? Está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versos 4, 5 e 11. Vamos ler? Voltando lá para Mateus, capítulo 24, nós vamos ler esses 3 versos aí. Vamos ler agora os versos 4 e 5. Diz o seguinte: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E olha a informação que a Bíblia dá, e enganarão a muitos. Percebeu aí? Por mais que hoje nós possamos encarar este assunto, este alerta, de forma simplória e alguns até de forma banal, a Bíblia está alertando que muitos iriam surgir e estão surgindo, ainda vão surgir dizendo o seu próprio Cristo. E a Bíblia alerta, amigos, existirão aqueles, e não são poucos, são muitos, que vão acreditar, que vão seguir esses falsos cristos. Que coisa terrível, mas você já está sendo alertado. Você já está tendo a sua atenção chamada para isso, a fim de que você se prepare, conheça a palavra de Deus, para que quando alguém surja dizendo seu Cristo, você possa analisar à luz da palavra de Deus. Se realmente está de acordo com a vontade de Deus, maravilha, se não, é um falso Cristo. E o verso seguinte, o verso 11, né, dos 3 que a gente estabeleceu para a leitura agora. O verso 11 diz o seguinte, do capítulo 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A Bíblia nos alerta que pessoas iriam se levantar para pregar falsas profecias, para anunciar falsas verdades, doutrinas antibíblicas, doutrinas anti-Jesus, doutrinas que ensinam coisas que não são verdades, que se tornam doutrinas de religiões, de denominações.
apresentadas então como verdade bíblica, multidões estão seguindo, estão vivendo, estão praticando e nem sequer se questionam, se perguntam, por que eu estou fazendo isso? Você já se questionou sobre a sua fé? Por que você acredita no que diz ser verdade? Por que você faz certas coisas? Será que você faz apenas por um costume ou você realmente tem convicção? Será que você tem convicção da sua fé ou apenas uma mera opinião? Opinião é o que você defende, mas convicção é o que vai defender você. Aquilo que você acredita está na Bíblia? É verdade bíblica? É a vontade de Deus? Ou é uma mensagem distorcida, tirada do seu contexto para entrar no contexto da humanidade, para que o homem se sinta mais à vontade, mais confortável? Muitos têm pegado Deus e colocado dentro de uma forma para que eles possam adorar e seguir um Deus do jeito deles, o Deus que eles querem. Mas infelizmente não são muitos que entram na forma de Deus, para se tornarem adoradores conforme a vontade de Deus. Mas como você pode saber se a sua fé está correta ou errada? Amigo, só tem um jeito. Tire a prova real da sua fé na palavra de Deus. Você tem que ter cuidado com pregadores que dizem falar a verdade, mas não confirmam esta verdade na palavra de Deus. Muito cuidado com pregadores que pegam textos duvidosos e isolam do contexto para ensinar pretextos. Cuidado com isso aí. Muito cuidado. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, segue. Mas se não estiver de acordo com o assim diz o Senhor, corre. Entendeu? Segue se estiver de acordo com a vontade do Senhor, ou corre se não estiver de acordo com a vontade do Senhor. Agora vamos para o verso 14 do capítulo 24. Este sinal é entendido por alguns teólogos, por alguns estudantes da palavra de Deus, estudantes sérios e profundos, como sendo um sinal iminente, ou seja, quando este sinal do verso 14 acontecer, aí sim, amigo, chegou o grande momento de contemplarmos o fim do mundo. Mateus, capítulo 24, verso 14. A palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Mateus, capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então, olha só, virá o fim. Percebeu? Para que o fim venha, para que o fim seja uma realidade, algo importantíssimo precisa acontecer. E é algo que a gente está fazendo aqui agora. A pregação do evangelho precisa alcançar o nosso mundo. O mundo precisa ser alcançado pela mensagem da cruz. A mensagem que apresenta Jesus como o único caminho, a única verdade e a fonte de vida. O nosso planeta precisa saber, os habitantes do nosso planeta precisam ser avisados, alertados, para que também possam tomar a sua decisão e possam tomar a decisão correta. O evangelho eterno não é qualquer evangelho, não é um evangelho adaptado à vontade humana, não é um evangelho distorcido, acrescido do achismo humano, ou um evangelho que foi retirado as coisas que os seres humanos não querem seguir. As pessoas estão adaptando a palavra de Deus à sua própria vontade. A teologia do achismo, do eu penso, do eu vejo, eu não vejo mal, ou eu penso que, está sendo propagada por aí ao invés do estudo sincero e puro da palavra de Deus. Amigo, você precisa se preocupar, porque o tempo está próximo, o fim vai chegar. Mas antes que o fim venha, o evangelho tem que ser pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então, o fim virá. O tempo está próximo. Nós estamos caminhando a passos largos em direção ao fim do mundo. Estamos quase lá. Todos os textos que a gente leu aqui, todos os sinais apresentados aqui, estão se cumprindo. Ou já se cumpriram, especificamente, como o escurecimento do sol, da lua e a queda das estrelas, ou estão se cumprindo e crescendo na sua escala, como terremotos, epidemias, guerras, inimizade entre pai, filho, pai e por aí vai. O nosso planeta, o palco do grande conflito está sendo montado. O backstage, amigo, todo o cenário, todas as peças estão ocupando o seu devido lugar. O fim é real. O fim é uma realidade profetizada pela palavra de Deus e ele vai chegar. Se os sinais profetizados estão se cumprindo, significa que a Bíblia está certa e ela vai continuar certa. Por que a Bíblia iria errar logo no finalzinho?
Nós estudamos apenas alguns sinais, mas existem outros sinais apresentados pela Bíblia. Existem profecias, relatos contados antes de acontecer, para que quando ocorressem, acontecessem, pudéssemos acreditar que Deus está no controle da história e está também alertando o seu povo para que eles se preparem para o grande tempo do fim. Pegue sua Bíblia mais uma vez e vá agora para os versos 32 e 33 deste capítulo que nós estamos estudando, capítulo 24 de Mateus. Nós vamos ler esses dois versos aí, verso 32 e 33. E esses versos falam sobre uma parábola que Jesus utilizou para alertar os discípulos sobre o fim de todas as coisas. O texto diz o seguinte, versos 32 e 33 do capítulo 24 de Mateus. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus estava então ali com os discípulos e ainda no contexto dos sinais que deveriam acontecer antes da volta dele, antes do fim de tudo, ele se dirige aos discípulos e diz assim, vocês precisam aprender com a parábola da figueira. Observem. Ela dá sinais de quando o verão está próximo. Da mesma forma, vocês devem estar atentos aos sinais que antecedem o fim. Quando esses sinais estiverem acontecendo, significa que o fim está próximo. E quanto mais eles se cumprem, quanto mais as profecias chegam aos seus cumprimentos, quanto mais a verdade do Evangelho é proclamada, mais estamos nos aproximando do fim de todas as coisas. Amigo, qual será a sua decisão? Amiga, qual será a sua escolha? Você que está nos acompanhando aí pelo ao vivo, na transmissão ou pelo gravado, diante de tudo que foi apresentado hoje, diante dos sinais que foram apresentados como sinais que estavam profetizados para ocorrer antes do fim de todas as coisas, você acredita agora que o nosso planeta vai ter um fim? Você acredita que realmente vai ter um fim para o nosso mundo? E que ele está próximo porque a cada vez que um sinal se cumpre, a cada vez que o Evangelho é pregado, nós estamos nos aproximando do fim? Se você acredita nisso, qual vai ser a sua atitude agora? Continuar estudando a palavra de Deus, percebendo os sinais, mas não de maneira desequilibrada, não com medo, não com desespero, mas com esperança. E por que eu digo esperança? Porque, amigo, a Bíblia, além de dizer que o nosso mundo vai ter fim, que o nosso planeta vai ter fim, ela também diz o que acontece depois disso. Porque o fim do nosso planeta não é o fim de tudo. Eu não falei para vocês como exatamente vai ser o fim. Eu ainda não falei para vocês qual é o grande evento de fato que marca o fim. E o que acontece depois desse fim? Tá curioso para saber? Deseja conhecer? Então, amigo, não perca os próximos episódios da nossa temporada do Backstage, porque nós vamos conhecer qual é o grande evento que marca o fim de tudo. O que é que acontece junto com esse grande evento? O que está guardado e reservado por Deus para depois da destruição do nosso mundo? Será que tudo acaba aqui, todo mundo é destruído e ponto, acabou? Ou será que tem alguma coisa a mais? Eu lhes garanto que tem algo extraordinariamente superior a qualquer pensamento humano que nos aguarda depois ainda do fim do nosso planeta. Você quer se posicionar do lado do bem neste grande conflito? Você quer se posicionar do lado de Deus, da verdade? Se sim, manifesta o teu interesse aí escrevendo nos comentários. Eu quero me posicionar ao lado da verdade. Eu quero estar do lado de Jesus. Eu quero estar do lado dos vencedores. Amigo, amiga, ainda temos tempo. Os sinais estão mostrando que nós estamos à porta do desfecho, do fim, do encerramento deste conflito entre o bem e o mal. Precisamos tomar a nossa decisão hoje, aqui e agora. Onde você estiver aí, sentado, em pé, deitado, assistindo pelo tablet, smartphone, computador, assistindo agora a transmissão na estreia, na transmissão ao vivo ou no gravado, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram ou algum outro meio, método, canal que você recebeu essa mensagem, está me ouvindo aí agora, você precisa tomar a sua decisão e escolha de que lado você vai estar. Pois o fim vai vir.
O fim virá. Mas enquanto o fim não vem, você pode decidir. Decida pelo certo. Decida corretamente. E que Deus lhe abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus, o mapa que nos conduz ao céu, nos apresenta os sinais que devem acontecer antes do fim do mundo. E a Bíblia apresenta sinais para que possamos nos preparar, para que possamos vigiar, para que possamos preparar, Senhor, as nossas malas espirituais e também abandonar aquelas que nos atrapalham na caminhada cristã. Que a cada amigo e amiga que está nos assistindo nesse momento receba o toque do Espírito Santo em seu coração, receba a iluminação do Espírito Santo em sua mente para que compreenda que o tempo de se preparar é agora, que eles precisam tomar uma decisão, a decisão de estar do lado da verdade, custe o que custar, de estar do lado de Jesus, custe o que custar, porque não importa o que a gente venha a perder aqui na terra, desde que a gente ganhe o que o Senhor tem reservado para nós. Nos abençoe e nos guarde, te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês. No próximo episódio, nós vamos estudar sobre um grande evento que marca o fim de tudo. Até lá, fica com Deus.